O príncipe herdeiro morre inesperadamente. 4 amigos de infância do príncipe herdeiro encontram um assassino e querem se vingar dele. Mal sabem eles que a garota diante deles é o próprio príncipe herdeiro, que cresceu com eles e compartilhou memórias preciosas. Então por quê? Exatamente. Eu tenho que morrer pelas mãos dos meus amigos de infância. Para a equipe de subjugação do Dragão Louco, saúde. Neste momento na taverna à noite, as pessoas estão animadamente comemorando a grande conquista da equipe de subjugação do Dragão Louco, enquanto 4 heróis retornam com sucesso após subjugar o monstro. Em contraste com a celebração de todos, um dos heróis bebe sozinho. Um homem loiro entra na sala. Mesmo que você esteja de mau humor, você ainda é um herói. Não pode ser assim. Acontece que esse herói está em um humor terrível, com um ódio que nem mesmo o álcool pode fazê-lo esquecer. Ele pergunta ao homem loiro como está a investigação. O homem loiro diz que ele ainda não absorveu totalmente o poder do Dragão Louco, e precisa de mais um pouco de tempo. O homem se levanta para trocar de roupa, revelando um padrão em suas costas. Ele expressa compreensão. Afinal, não restaram pistas. Eles estão procurando há anos o assassino que matou aquele cara. O homem loiro olha para o chão, jurando secretamente se vingar. A mesma cena acontece com esse homem, exceto que ele está cheio de arrependimento. Qual é a utilidade de salvar o mundo? Ele não conseguiu salvar aquela pessoa. Eu quero tanto te ver, Léo. Eu encontrarei o humano que te matou. Eu definitivamente matarei essa pessoa com minhas próprias mãos. De qualquer forma, todos trabalharam duro. Eu quero ver todos como antes. Essa história não deveria ter sido assim, mas agora se tornou a história de eu, lutando desesperadamente para escapar do destino da morte, e meus amigos de infância que me odeiam. É você o assassino, que matou meu amigo depois de matar o príncipe herdeiro, e se tornando a princesa da alma. Você quer viver uma vida de luxo. Você matou Léo, nunca iremos te perdoar. Laili Aurélia. A garota quer explicar, mas não consegue falar a verdade. O Léo que eles conheciam. O Léo que compartilhou memórias preciosas com eles. Não está mais neste mundo. Mesmo assim, por que eu tenho que morrer? Pelas mãos dos meus amigos de infância. Alguém caiu na piscina. É o príncipe herdeiro Léo. O menino loiro se oferece para resgatá-lo, e rapidamente puxa o príncipe herdeiro que estava se afogando para fora da água. Ele engoliu muita água. Faça algo rápido. O sacerdote próximo emite luz de suas mãos, e um círculo mágico aparece, pressionando contra o peito de Léo. O sacerdote usa poder sagrado, mas constatando que a temperatura do corpo de Sua Alteza ainda está muito baixa, se prepara para transferi-lo para a enfermaria. Ao ouvir isso, Léo de repente se levanta, explicando que está bem, e só precisa ficar sozinho por um tempo. A cena muda para Léo sozinho, imerso na banheira enquanto murmura: está tudo bem, está tudo bem. Nada acontecerá antes que muito tempo passe. Ele arrasta seu corpo exausto para a cama. Ele se lembra de sua vida anterior, sempre deitado em uma cama de hospital, só podendo ler romances ou jogar jogos. No jogo, ela poderia fazer qualquer coisa, se esforçando para coletar materiais, controlando dinheiro e vida à vontade, completamente oposto à realidade. Na vida real, ela só podia esperar o fim de sua vida. A garota esperava desesperadamente se pudesse renascer. Ela queria viver neste jogo, mas as coisas não aconteceram como esperava, embora a garota realmente tenha renascido, porque ela entrou no mundo deste romance. Este era um romance que a garota havia lido em sua vida anterior, e a identidade que a garota se transmigrou era Lélia, Orilia do Império Orilia, cujo atual imperador é Ladius Orilia. Sua irmã, a princesa Iris, embora falecida, havia se apaixonado por um plebeu, cavaleiro guardião durante sua vida, e deu à luz uma filha. E essa filha era Lilia Aurélia, com um pai plebeu e sua mãe. Iris faleceu logo após dar à luz a Lilia. A luta pelo trono causou caos interno no Império, resultando em Lilia se tornando membro esquecido da família real, vivendo em uma pequena torre, na periferia da cidade imperial, vestindo roupas mal ajustadas, com um corpo pequeno e subdesenvolvido, comendo comida escassa embora fosse difícil. Ela viveu uma vida pacífica até o imperador Ladius aparecer. Ele ficou muito feliz ao saber que sua irmã havia dado à luz uma menina, porque além dessas criadas, ninguém sabia da existência da garota, e a garota também tinha a marca do pacto de sangue, provando sua linhagem real Aurélia. Mais importante, ela tinha mais ou menos a mesma idade que seu filho Léo. Subsequentemente, o imperador ordenou a morte dessas criadas, que sabiam a verdade bem diante da garota. No distante passado, um dragão despertou no continente. Aqueles que derrotaram o dragão e salvaram o mundo foram o Santo Imperador de Dracania,
e 5 cavaleiros. Após os 5 cavaleiros se tornarem heróis, cada um estabeleceu impérios. O Santo Imperador dividiu o poder mágico do dragão entre eles, reconhecendo a autoridade de cada família real, mas ele exigiu que, se chegasse o dia em que o dragão despertasse novamente, os cavaleiros devem responder ao chamado da Igreja Dracania e fazer um pacto de sangue. Assim os anos passaram. Há alguns anos, um ovo de dragão louco apareceu na borda do continente, que não podia ser destruído por nenhum meio, cercado por poder mágico sombrio. Devido à influência do ovo de dragão, monstros brutais despertaram novamente, e o mundo caiu em desordem. A Igreja Dracania convocou os descendentes dos heróis, os imperadores dos 5 impérios, para o dia em que o dragão demoníaco descer. A igreja exigiu que os descendentes dos impérios fossem reunidos com o templo responsável por sua educação. Assim, os descendentes dos heróis, 5 crianças portadoras da marca do pacto, receberam a convocação do templo. Portanto, o filho do imperador Aurélia recebeu a convocação, mas como ele poderia deixar seu único filho ir para um lugar tão perigoso? Portanto, ele cortou o longo cabelo de Lailia, e a partir daquele momento, Lailia se tornou o príncipe herdeiro do Império Aurélia. Riu Aurélia no templo. Lailia parece indignada. Aquele maldito imperador. O que ele fez com uma pobre garota? Ele realmente enganou a garota para substituir o príncipe herdeiro e entrar no templo com apenas uma pilha de comida deliciosa. Mas não havia escolha, já que a garota estava faminta na época. Ao mesmo tempo, a garota não pode pedir ajuda, porque o imperador lançou um feitiço de silenciamento sobre ela. Se ela revelar que é Lélia, ela vai cuspir sangue e morrer. Essa situação é quase a mesma de sua vida anterior, ainda esperando pela morte sob a sombra da mortalidade. Mas ela não quer isso. Lélia tem apenas 7 anos. Ela ainda tem uma chance, então deve perseverar primeiro, durante esses 3 anos. Ela não pode deixar ninguém descobrir que ela é uma impostora, além das 4 crianças da família, com marcas de pacto no templo. Também há crianças nobres de vários países, vivendo aqui juntas. As crianças nobres resistem fortemente à vida aqui, tendo que lavar seus próprios cabelos, se vestir sozinhas, usar o mesmo uniforme todos os dias e comer comida horrível. Mas Lélia acha que este lugar é como o céu. As roupas são confortáveis. Todos são iguais. E além do tempo diário de oração e hora de atividade, é muito livre. O ponto-chave é: você pode comer comida deliciosa a qualquer momento na cafeteria. O romance mal descreveu a vida no templo, apenas mencionando algumas vezes na trama posterior, os 3 anos, sem os protagonistas masculinos e femininos, não escrevendo sobre Lilia substituindo o príncipe herdeiro Léo, e que tipo de vida ela levou. Após entrar no templo, apenas escreveu: Lilia morre na piscina na cidade imperial do Império. Esses 3 anos deveriam estar bem. Ela se dirige ao refeitório. Mais tarde, enquanto come, Lilia pensa: como alguém pode se afogar em uma piscina por causa de astúcia? Eles realmente não têm cérebro. Neste momento, uma voz aparece. É o menininho loiro que salvou Lilia ontem. Lilia instantaneamente se lembra que esta criança é o príncipe do Império Rasperry, um dos protagonistas da equipe de subjugação do Dragão Louco, e também um dos reservas, que se apaixonou pela protagonista. À primeira vista, Romeu Rasperry, na impressão de Lilia, ele é uma pessoa muito gentil e refinada. No entanto, Romeu, neste momento, continua lembrando que salvou o príncipe herdeiro Léo, claramente esperando uma recompensa. Acontece que ele quer que Lélia o ajude a cortar a aula, fazendo Lélia mentir para o sacerdote. Romeu adormeceu em seu quarto, e ela não teve coragem de acordá-lo, então ele não veio para a aula. Lélia só pode concordar impotentemente. Onde está a gentileza e o refinamento? Vendo Lélia ser tão sensata, Romeu pensa que eles se dão muito bem, mas logo, uma criança que Romeu considera incompatível aparece. Félix Niaoshi, o pequeno príncipe do Império Niaoshi, o homem que se tornará imperador do Império Niaoshi, o paladino mais forte da história. Embora frio na personalidade, ele é bonito na aparência. Eu não esperava que a esta altura, sua relação com Romeu seria tão ruim. Neste momento, sentado do outro lado está um garoto de cabelo prateado, olhos vermelhos, Oscar Cresber, embora pareça fraco agora. Ele é o cara que se tornará o Imperador Louco mais tarde. Há também Cariz Ascar, sobrinho do Imperador do Império Ascar, e a pessoa que mais sacrifica após o fim da subjugação do Dragão Louco. E todas essas pessoas são alvos do desgosto de Romeu. Lilia não pode deixar de suspeitar
Será que essa criança percebeu que todas essas pessoas são seus rivais amorosos? Mas, no final, a protagonista feminina acaba com seu amigo de infância, e todos esses caras são deixados de lado. Romeu de repente se vira e pergunta se Lilia também os desagrada, porque Lili é sua amiga. Quem quer que ele não goste, Lélia também deveria não gostar, mas Lélia o ignora, porque não quer se envolver com o protagonista. Se eu me tornar alvo, estou morta. Melhor ser honestamente um personagem menor, para esse propósito. Ela absolutamente não pode se envolver com eles. Embora Lilia tenha feito essa resolução, logo ela vê Oscar sozinho, encolhido de medo em um canto. Ninguém esperava que Oscar fosse tão frágil em sua juventude. Acontece que quando Oscar era jovem, ele testemunhou seu pai matar sua mãe pessoalmente, bem diante de seus olhos. Seu pai também disse que seus pupilos eram olhos amaldiçoados. Assim que Oscar cai naquela memória dolorosa, um tapa o acorda. É Lilia. Ela acorda Oscar. Então chama um sacerdote para levar Oscar de volta ao seu quarto. Mas ela sente que causou problemas. Eu claramente não queria nenhum contato com eles. Mas eu realmente não pude fingir que não vi. É realmente heresia, não é? Romeu de repente pergunta, parado ao lado de Lélia. Lélia pergunta curiosamente Romeu: já que você estava aqui, por que não ajudou agora há pouco? Romeu diz que isso é completamente diferente de Lélia, caindo na água. Ele achou que Oscar estava possuído por um demônio. Isso é de fato como as pessoas comuns neste mundo percebem as coisas, atribuindo fenômenos desconhecidos à possessão demoníaca. 1 ou 2 vezes seria aceitável. Mas se isso continuar por 3 anos, o templo também suspeitará que Oscar está possuído por um demônio. Isso deve ser o plano do imperador Krasbur, certo? Destruir a reputação de Oscar e deixar outros príncipes se tornarem herdeiros. Lélia precisa explicar a Romeu que não há demônios. Ele só está vendo coisas depois de ser traumatizado, como ter pesadelos. Quem sabia que Romeu seria implacável, dizendo que Lélia está falando bobagem sem qualquer base. Lélia imediatamente sente que essa criança tem más intenções, fingindo ser gentil e amável na frente da protagonista original. Enquanto Oscar está sendo maliciosamente especulado, Romeu não consegue entender os sentimentos do outro. Claramente Romeu tem o mesmo trauma interno que Oscar. Quem sabia que Romeu seria persistente, pedindo a Lilia para continuar explicando mais claramente. Nesse ponto Lilia percebe que Romeu também deve querer saber. Afinal de contas, ele é apenas uma criança, então ela diz a Romeu: a mente humana é muito frágil. O cérebro é fraco. Mas as coisas dentro não são apenas frágeis, mas também teimosas e ruins. Uma vez que você vê cenas aterrorizantes, elas permanecem em seu coração. E quando seu corpo está fraco e cansado, você se lembrará dessas memórias. E se essas memórias continuarem recorrendo, imagens chocantes aparecerão em sua mente por toda a vida. Deve ser muito doloroso. Algumas pessoas vivem em dor toda a vida, e, em última análise, incapazes de aceitá-la. Escolhem o suicídio. Suicídio é um grave pecado. Oferecer a alma a demônios e trair a igreja. Isso é possessão demoníaca. Que significado tem os costumes tradicionais? Diante de alguém morrendo de dor, as pessoas não conseguem pensar normalmente após serem torturadas, acreditando que só a morte acabará com tudo. Na verdade, Lilia também entende por que Romeu está interessado em demônios. Romeu testemunhou o suicídio de sua mãe com seus próprios olhos. Sua mãe realmente amava outro homem, mas seus pais não permitiram o relacionamento deles. Seus pais até a casaram com o imperador, por poder, felizmente. O imperador a tratou bem. Esperando conquistar seu amor, o imperador não a culpou, e continuou esperando que ela lentamente abrisse seu coração. Mas ela não conseguiu esquecer seu amado, e a relação entre o imperador e a imperatriz era distante. Seus pais, por ansiedade, escolheram ameaçar sua filha. Se você quiser salvar seu amado, você deve dar à luz a um príncipe herdeiro. Depois que Romeu nasceu, a posição da imperatriz se tornou segura, mas os pais da imperatriz usaram essa fraqueza para chantagear sua filha, ameaçando a vida do homem, sempre que queriam algo. Mas um dia o homem amado da imperatriz cometeu suicídio. Ele não pôde suportar fazer a imperatriz sofrer por toda a vida. Por causa dele, a imperatriz adoeceu de culpa, sua condição piorando com alucinações auditivas e sonambulismo. Rumores imediatamente se espalharam de que a imperatriz estava possuída por demônios. Finalmente a imperatriz decidiu seguir o mesmo destino que seu amado, ela
Eu nunca esperei que Romeu testemunhasse essa cena. Romeu, que cresceu sob o amor de sua gentil madrasta e pai embora não atormentado por alucinações, e alucinações auditivas, como Oscar. Mas Lilia sabe que suas feridas internas não desapareceram, especialmente seu medo de demônios. Olhando para esse garoto lamentável, Lilia não pode deixar de pensar, algum dia as feridas em seu coração serão curadas. Então ela diz a Romeu que não há demônios neste mundo, apenas aqueles que trazem dor a você. Quem sabia que Romeu diria, se esta questão for contada aos sacerdotes e adultos, Lilia provavelmente seria considerada uma herege, certo? Só então Lilia percebe que isso é uma má notícia. Se espalhar que o príncipe herdeiro é uma herege, o imperador definitivamente quebrará seu pescoço. Sem escolha para fazer essa criança obediente, Lália tem que ameaçá-lo. Se você contar a alguém sobre isso, eu vou te matar. Romeu imediatamente entra em pânico. Ele ainda é apenas uma criança, afinal. Mas ela ainda não pode ficar completamente à vontade. Ela precisa fazer essa criança entender a cadeia de comando. Então, ela pensa em como Romeu se dirige a Léo. Na equipe de subjugação do Dragão Louco. Também me chamem de capitão a partir de agora, entendeu? Romeu é muito relutante e, além disso, ele é quem pegou sua fraqueza. Mas querendo saber mais sobre demônios, ele acaba fazendo concessões com o capitão. Ao lado de Oscar, os sacerdotes estão perguntando. O príncipe Rio bateu em Oscar. Oscar também sabe que ele estava ajudando. Mas sendo jovem, ele não consegue explicar claramente. Gaguejando por um longo tempo antes de finalmente dizer. Ele só estava tentando me ajudar. Neste momento Lélia um pouco se arrepende. Eu deveria ter sabido que não devia levar Romeu como subordinado. Ele já está em meu quarto brincando em um dia. Neste momento, há uma batida na porta. Então, sob o olhar do capitão, o subordinado vai abrir a porta. Mas inesperadamente a pessoa que vem é na verdade Oscar. Garoto, estou perguntando por que você está aqui. Que tipo de realeza você é? Você é mudo, Romeu pergunta arrogante. Ei, Romeu. Já que ele está aqui, não o assuste. Entendi, capitão. Acontece que Oscar veio agradecer pelo incidente de ontem. Lilia pensa que isso não é grande coisa, e até tira os lanches que Romeu trouxe para tratar Oscar, sendo o capitão. Sendo tão legal com esse pequeno gaguejador, Romeu fica muito chateado e vem dizer, Oscar está mentalmente instável e gagueja ao falar. Oscar mexe as mãos, dizendo que ele gagueja quando está nervoso ou assustado. Eu pareço gaguejar assim todos os dias. Neste ponto, Lélia não aguenta mais e para. Romeu, não vá longe demais. Amigos não devem zombar uns dos outros. Sabendo que o capitão realmente quer ser amigo com esse pequeno gaguejador, quando ele claramente disse que não gostava desse garoto. Romeu sai da sala furioso. Lilia tem que se desculpar com Oscar pela rudeza de Romeu, dizendo que embora Romeu não seja exatamente uma boa pessoa, sua natureza não é ruim, mas Oscar continua esfregando as mãos, dizendo que Romeu está certo. Ele realmente não tem amigos. Ninguém gostaria de alguém que gagueja como ele. Vendo Oscar tão jovem e ainda assim, aceitando naturalmente tal discriminação e tratamento, Lilia não pode deixar de se sentir triste e confortar Oscar. Como você pode não ter amigos? Apenas seja meu amigo. Se eu não gostasse de você, por que eu iria te ajudar? Ouvindo isso, Oscar fica muito emocionado, mas ele está curioso porque Romeu chama de capitão. Lilia tem que explicar, claro. É porque eu sou bonito. Ele me viu te acalmar e sentiu respeito. Oscar imediatamente diz que quer chamar Lilia de capitão. Também, Lilia imediatamente entra em pânico, pensando na cena do original, onde Oscar vinga sua mãe. Ele mata seu próprio pai, tornando-se um imperador sangrento, e diz ao pai agora: se alguém ousar montar na minha cabeça, eu vou derrubar todos, pai. Você é o começo. Ela teme que se Oscar a chamar de capitã agora, ele a derrubará mais tarde. Mas Oscar pensa que é por causa de sua gagueira, que Lilia hesita impotentemente, para confortar Oscar. Lélia concorda em deixá-lo chamá-la de capitã. Após receber permissão, o rosto de Oscar mostra um sorriso. Na verdade, Layla sempre se preocupou em ser descoberta como uma garota, mas vendo muitas outras crianças bonitas, como Romeu e Oscar, ela se sente aliviada. No dia seguinte, assim que Layla abre os olhos, ela vê Romeu e Oscar, esperando que ela vá tomar café da manhã juntos. Ao longo do caminho, os dois competem por atenção, o que é um pouco conspícuo a esta altura. Oscar menciona que há uma atividade esta noite,
supostamente fazendo todos se reunirem do lado de fora. A Igreja Croix tem a tradição de fazer novos sacerdotes, escalar montanhas à noite. Escalar juntos pode cultivar trabalho em equipe e eliminar o medo de demônios. Embora seja uma montanha pequena, é uma longa distância para crianças. Os sacerdotes fazem as crianças irem a uma cabana, a meio caminho da montanha. E uma vez que cheguem ao seu destino, e acendam velas para purificar demônios, eles podem voltar. Os sacerdotes dizem às crianças para não terem medo, pois os sacerdotes escalam esta montanha diariamente. E só existem pequenos animais, como coelhos e esquilos. Eles começam a escalar em pares. Oscar pergunta: capitão, com quem você está se juntando? Eu vou sozinho, claro, Romeu. Você se junta a Oscar, Romeu. Você não está com medo, está? Layla responde. Oscar aceita calmamente a ordem, finalmente apoiado por seu orgulho. Romeu concorda. Oscar aceita calmamente a ordem, finalmente apoiado por seu orgulho. Romeu concorda. Romeu continua confirmando que realmente não há demônios. Oscar diz que não tem medo de demônios. O rosto de Romeu fica vermelho. Se até um covarde não tem medo, ele não pode recuar. É normal que Oscar não tenha medo, porque seu pai é muito mais assustador do que essas coisas invisíveis. O mesmo se aplica a Lilia. Naquela época, seu maior medo era ser esquecida por todos e morrer sozinha de fome para salvar sua vida. Lilia não pode continuar se envolvendo com eles, mas não pode apenas assistir a tragédia de hoje acontecer, porque esta montanha não é segura esta noite. Não por causa de demônios, mas porque alguém deliberadamente soltou bestas selvagens na montanha, para prejudicar uma criança. Mesmo que ela diga essas coisas, não só ninguém acreditará nela, mas ela também será alvo de espiões. Lélia quer evitar que isso aconteça. Do lado de Cariz e Félix, os dois formam um par, mas se perdem e não conseguem encontrar a cabana. Ambos ainda são jovens neste momento, e Félix começa a culpar Cariz, enquanto Cariz, em sua raiva, tropeça descuidadamente, machucando sua perna e quebrando a lâmpada de óleo. Dois meninos começam a se culpar, e depois a se insultar, finalmente escalando para lutar. Tudo isso é testemunhado por Lilia nas proximidades. Eventualmente Félix abandona Cariz e age sozinho. Depois que Félix sai, Cariz percebe que sua queda foi bastante séria. Naquele momento, uma mão se estende de um arbusto próximo, nesta desolada montanha selvagem. Assusta Cariz horrivelmente. Acontece que as roupas de Lélia ficaram presas em galhos, e ela não consegue se levantar, então ela estende a mão. Mas Cariz, ainda pensando que é um ataque demoníaco, entrega um chute voador diretamente, atingindo a Laylia completamente perplexa. Após uma série de gritos terríveis, Cariz percebe que é aquela tola que joga o jogo de capitão. Neste momento, Cariz também treme por inteiro, mas age como se fosse durão. Mas age como se fosse forte. Eu não esperava que o príncipe Léo fosse mais fraco do que eu. Sua perna está machucada novamente por causa do chute. Só então Laylia lembra de seu propósito, chamando Cariz para descer rapidamente a montanha. Com ela que sabia que Cariz apenas se deitaria no lugar, dizendo que seu pé está nessa condição. Então eles só podem esperar aqui até de manhã. Veja, vendo sua aparência confusa, Lélia está muito brava. Ela levou um chute de Cariz enquanto tentava salvá-lo. E esta noite Cariz vai perder um braço nesta montanha. Sem escolha, Lélia só pode dizer a verdade. Ela diz a Cariz que feras selvagens vão aparecer nesta montanha. Cariz naturalmente não consegue acreditar. Então Lélia diz que as feras foram soltas pelo tio de Cariz. Harris imediatamente corre para Lélia, questionando quem ela realmente é e quem a enviou. Lélia tem que levantar a palma, dizendo que ela é a princesa herdeira de Aurélia, naturalmente enviada por Aurélia. Depois de pensar bem, Cariz finalmente solta o país do deserto e da feitiçaria. Império Ascar. Devido à tirania do imperador, o país inteiro se tornou completamente desolado. Adultos e crianças sofrem terrivelmente por causa do trabalho forçado. Tudo por causa do imperador de Ascar. Para o brutal imperador Ascar, Cariz é um espinho em seu lado. O imperador teme que Cariz algum dia ameaça seu trono. Seu tio quer te matar, e liberou feras selvagens na montanha. Laylia explica quem sabia disso. Ao saber dessa notícia, Cariz desiste ainda mais. Nesse caso, eu vou apenas morrer de acordo com os desejos do tio. E Cara começa a expulsar Layla, constantemente xingando e dizendo para Layla ir embora. Layla acredita que já interferiu e mudou a direção da trama, então ela não pode garantir que o que acontece a seguir seguirá a história original. Até lá Cariz pode perder mais do que apenas um braço. Ele pode realmente morrer de verdade.
Ela também pode ver que Cariz está com medo de morrer, mas também com medo de implicá-la. Mesmo que você não diga isso. Eu estou saindo de qualquer forma, mas não vou sair sozinha, Cariz. Eu sou um pouco pesada, você pode ter que suportar isso. Espera, o que você vai fazer? Bang, enquanto o porrete cai. Cariz também desmaia. Lilia tem que carregar Cariz em seu corpo pequeno, enquanto eles avançam, mas logo ela descobre um problema. Ele não sabe o caminho, e só pode avançar à luz da lua. Nesse momento, sons de farfalhar vêm da selva, justo quando Lélia se prepara para a batalha. Pensando que lobos estão prestes a aparecer, uma figura sai, é na verdade Félix. Ele questiona o que Lilia está fazendo aqui, mas Lilia não tem tempo para explicar agora, apenas dizendo a ele que a montanha é perigosa, e feras selvagens aparecerão em breve. Obviamente Félix também não acredita, mas sob a atitude firme de Lilia, Félix ainda faz concessões e diz que encontrou o caminho. Só então Lilia descobre com surpresa, que a lanterna de Félix na verdade contém vagalumes. Ela pensa que Félix não deveria precisar disso, certo? Embora ele ainda não tenha despertado, ele naturalmente possui poder sagrado. Então mesmo na escuridão ele pode ver claramente. Então depois de encontrar o caminho, ele voltou para procurar Cariz e até fez uma lanterna. Embora Félix tenha uma língua afiada, ele deve ser uma boa pessoa. Na história original, os dois deveriam ter tomado caminhos diferentes, que levaram Cariz a perder seu braço de repente. Neste momento Félix parece sentir algo, se virando para checar, apenas para descobrir que uma matilha de lobos apareceu na selva. Antes que Lélia possa reagir, um lobo ataca ela primeiro. E no segundo seguinte, a barriga de Lélia é arranhada e sangra pelo lobo. Nesse momento Félix também reage, pegando um galho para bloquear na frente de Lélia. Mas Lélia diz a Félix para tocar a flauta em seu pescoço. Esta é uma flauta de sacerdote. Olhando nos olhos determinados de Lélia, Félix sopra a flauta nos arbustos não muito longe. A assassina entra em pânico, mas rapidamente ativa a feitiçaria. A matilha de lobos lança um ataque, mas é bloqueada por Félix. Mas Félix não consegue bloquear o segundo ataque do lobo, e seu braço é mordido, mas neste momento, uma luz roxa pisca sob os pés de Félix. Um círculo mágico se forma sob ele, e a matilha de lobos é forçada a recuar. Félix na verdade desperta cedo. Neste momento de crise mortal, Félix também parece perplexo com esse poder repentino. Nesse momento, Cariz também gradualmente acorda devido a essa luz roxa. Só então ele vê claramente o ferido Félix. E Lilia, bem como a matilha de lobos. Então ele ignora as tentativas de Lilia de pará-lo. Empurra Lilia para o lado e salta. A matilha de lobos também recebe o sinal, e se atira em direção a Cariz. Assistindo a esta cena, Lilia se sente muito triste. Na história original, Cariz perdeu um braço por causa da matilha de lobos, mas Cariz brandiu uma grande espada com seu braço restante, tornando-se o guerreiro mais ativo na equipe de subjugação. Mas o sacrifício pago foi irreversível. Então Lélia pensa que, pelo menos, ela deve preservar o braço que ele está prestes a perder esta noite. Mas neste momento Cariz faz um som. Que diabos está acontecendo? Ele realmente matou um lobo com uma adaga. Então caiu no chão reclamando. Você deveria ter me dito que eles eram lobos de verdade. Eu já disse que eram reais, idiota. Então a matilha de lobos realmente se transforma em areia um por um. Provavelmente a assassina percebeu que não podia matá-los e destruiu as evidências. Só então Félix percebe que soprar a flauta era para assustar o oponente. E Cariz também descobre que isso é feitiçaria, usando areia. Sabendo que seu próprio tio realmente quer matá-lo, Cariz desaba em lágrimas. Lilia não consegue pensar em palavras de consolo. Então ela diz a Cariz para subir em suas costas, porque ainda não é seguro aqui. Félix também percebe a gravidade da situação, e se oferece para carregar Cariz, mas é recusado por Lélia impotente. Para economizar tempo, Cariz salta nas costas de Lélia. Curioso porque seu tornozelo esquerdo está machucado, mas seu tornozelo direito dói tanto. Lélia rapidamente pede desculpas, porque quando ela o carregou após desmaiar, ela acidentalmente pisou em seu pé direito. Félix acha interessante que eles quase morreram agora, e ainda assim podem rir no acampamento. Oscar está muito preocupado. Já é amanhecer e ele ainda não viu o capitão. Então uma figura emerge da floresta. É Lilia, mas no segundo seguinte, ela desmaia. Layla lentamente abre os olhos para ver Oscar e Romeu, olhando para ela preocupados. A Layla, despertada, imediatamente se senta, perguntando sobre a condição dos outros dois. Oscar diz a ela que eles receberam tratamento e foram ver o sumo sacerdote. Nesse momento Romeu traz um sacerdote. O sacerdote parece muito gentil,
perguntando se Layla sente algum desconforto. Mas imediatamente ela entra em pânico, porque todos os seus ferimentos foram curados, e suas roupas foram trocadas. Isso não significa que sua identidade feminina será exposta. O imperador definitivamente a matará. Mas o sacerdote se aproxima e sussurra para ela. O sacerdote trocou as roupas. Ninguém mais viu nada e ele manterá isso em segredo, não contando a ninguém então. Ela sai da enfermaria sob o olhar perplexo de Lilia, mas imediatamente depois, Félix e Cariz entram na enfermaria, ambos se recuperando de seus ferimentos. Félix aconselha Lilia a ver o sumo sacerdote, porque eles planejam aproveitar esta oportunidade para protestar, porque um incidente tão sério ocorreu. Os sacerdotes têm a responsabilidade de notificar todos os países e investigar minuciosamente. Mas o próprio autor do crime, o tio de Cariz, o imperador de Ascar, quer resolver as coisas discretamente. Então outros impérios não podem dizer muito. No final, o templo quer se desculpar com todos os países, prometendo cuidar melhor das crianças. No futuro, mas como Cariz se sentiria, tendo perdido um braço na verdade. Na história original, Cariz também sabia que seu tio queria matá-lo, mas ele não contou a ninguém, e não pôde pedir ajuda a outros. Então Lilia decide não revelar esse assunto, tratando como se nunca tivesse acontecido. Cariz está muito surpreso enquanto os outros não entendem. Por que manter um assunto tão sério em segredo? Impotente, Lélia tem que inventar uma história. Porque meu pai me mimou demais, me beijando para dormir todos os dias, e me segurando enquanto dormia. Se ele souber disso, ele definitivamente fará um alvoroço. Não vai matar nenhum dragão louco, ou algo assim. Essa mentira faz Lélia se sentir mal. Portanto, ela pede a todos para não falarem sobre esse assunto, até oferecendo realizar um desejo para cada pessoa. Vendo Lélia dizer isso, todos concordam, mas apenas Romeu discorda. Ele não suporta ver o capitão se machucar, mas depois que Lélia o repreende, ele sai correndo do quarto novamente, se sentindo injustiçado. Oscar tem que aconselhar Lélia a deixar Romeu se acalmar, antes de conversar. Nesse momento, Félix e Cariz perguntam por que Romeu chama Lélia de capitã. Lélia tem que explicar que eles queriam chamá-la assim. Então os dois, tocados por Lélia, também decidem chamar Lélia de capitã. Alguns dias depois, com as próprias vítimas pedindo segredo, os sacerdotes estão tão felizes como se uma torta tivesse caído do céu, vindo pessoalmente se curvar e agradecer a eles, garantindo que tais coisas não acontecerão novamente, e prometendo investigar minuciosamente o autor do crime. Mas Lélia sabe que mesmo que investiguem, não encontrarão nada, porque isso foi algo orquestrado, em conjunto, pelo sumo sacerdote e o imperador do Império Oscar. Sem evidências, ninguém será punido. Depois disso, eles voltam à vida diária pacífica novamente. Exceto que desta vez Lélia tem 2 subordinados a mais. E todos se mudaram para o quarto de Lélia. Lélia, sendo uma garota, recusa naturalmente. Lélia está muito incomodada, porque ela tem que suportar esse tipo de vida por mais 3 anos. No tempo que segue, Lélia realmente se torna conspícua. Afinal, ela é a criança chamada capitã por 4 príncipes. Não apenas ela ganha um grupo de pequenas fãs, mas também é abordada por garotas que a admiram. Seu sonho de ser invisível é completamente destruído. E tudo isso é por causa daquela sanguessuga. Grupo real de 4, onde quer que ela vá. Os 4 seguem hoje. Lilia acorda cedo para tomar café da manhã, para despistar seus seguidores. A razão pela qual essa garota se aproxima dela é na verdade para perguntar se Félix mencionou ela a Lélia. Acontece que a garota é a noiva de Félix, mas Félix é um pouco frio com ela. Lélia quer fingir que não conhece bem Félix, esperando evitar esse tópico. Mas neste momento, aqueles caras sanguessugas acordam e vêm procurá-las. Novamente, a garota vê seu noivo entre os 4 companheiros. Seu rosto imediatamente fica vermelho. Ela sai correndo instantaneamente. Os 4 companheiros também notam a garota, que estava falando com sua capitã, e imediatamente começam a fofocar sobre sua identidade. Só então, eles descobrem que ela é na verdade a noiva de Félix. Cara fica muito surpresa ao ouvir isso. Enquanto Félix está curioso, eles também não têm noivas. Obviamente Cariz e Oscar, que são os indesejados pelo imperador, não têm noivas, enquanto tanto Félix quanto Romeu têm. Neste ponto, eles perguntam sobre seu capitão, que é amado por seu pai. Ele também deve ter uma noiva, certo? Isso deixa Lilia completamente sem palavras. Ela não tem ideia se Léo tem uma noiva, e isso não estava escrito no romance também. No final, ela só pode explicar que, talvez por causa de sua constituição fraca, seu pai não lhe contou sobre isso, conseguindo se safar. Mas Cariz expressa dúvida, já que Lilia uma vez o carregou para baixo da montanha.
sozinha. Laylia explica que foi uma situação de crise, onde ela esqueceu de estar cansada. E Caris deve agradecer a ela por convocar tal força para salvá-lo. Neste momento Romeu pergunta se ele fosse o ferido, o capitão também o salvaria. Até Oscar pressiona essa pergunta. Lilia tem que continuar desviando, mas enquanto todos estão brincando e se divertindo, Lilia nota que Félix está muito quieto. Ele segue Lilia como os outros três, mas na verdade é bastante frio com ela. Então ela também promete a Félix que se ele se ferir, ela definitivamente o salvaria também. Naquela noite, enquanto todos dormem tranquilamente, Oscar de repente se senta fazendo sons de dor, como se sua condição anterior estivesse atacando novamente. Ele não pode deixar de pensar: me ajude, capitão. No dia seguinte, Romeu sugere que eles não deveriam ficar em seus quartos o tempo todo. Eles deveriam sair e se divertir de vez em quando, para o distrito comercial na zona neutra sagrada. Lélia duvida se o sacerdote os deixará sair, mas Romeu diz que, ao não revelar o incidente anterior da última vez, eles essencialmente pegaram a fraqueza do templo. Portanto, não apenas podem sair, mas o templo também organizará guardas para eles. Mas Oscar não quer sair. Ele diz que está cansado e quer ficar para dormir, dizendo aos outros para irem sem ele. Só então Lilia se lembra que Oscar tem medo de lugares lotados, não apenas devido ao trauma causado por seu pai, mas também porque teme interagir com as pessoas. Querendo ajudar Oscar, Lilia pensa em um bom plano. Ele chama a todos: vamos lá, vamos todos juntos sair. Mas Romeu, que acaba de achar Oscar irritante, de repente hesita claramente. Ele não quer deixar Oscar para trás, mas Lélia tem seu plano. Então o grupo segue para o distrito comercial. É muito animado e movimentado aqui, embora não possa se comparar às ruas de casa, nos países das princesas. E com certeza, o templo enviou 5 cavaleiros sagrados como seus escoltas. Neste momento Lélia encontra a loja que queria visitar. Esta loja de brinquedos e pelúcias. O que atrai o olhar de Lélia é um coelhinho. Pelúcia rosa. Romeu não pode deixar de reclamar. Nós não somos garotas, por que comprar pelúcias? Lélia retruca. Quem disse que apenas garotas podem gostar de pelúcias? Mas depois de perguntar, ela descobre que nenhum deles trouxe dinheiro. Apenas Félix generosamente se oferece para ajudar. Lilia felizmente pega 2 pelúcias de coelho. Sua razão para comprar as pelúcias é esta. Na história original, a protagonista feminina, Juliana, deu a Oscar um ursinho de pelúcia. Oscar, que era chamado de monstro de olhos vermelhos, matou seu próprio pai e ascendeu ao trono, pensando: não tenha medo, esta versão de mim mesmo gradualmente escapou dos pesadelos que o atormentavam, graças ao presente de Juliana, embora ela não saiba se um presente, não dado pela protagonista feminina, terá o mesmo efeito. Vendo Lilia pegar 2 pelúcias, os outros percebem que a segunda é destinada a Oscar. Ambos se voltam para Félix em busca de ajuda. Eles também querem pelúcias. Félix concorda impotente com seu pedido. Layla está muito feliz, porque ela quer ajudar Oscar, e realmente quer um ursinho de pelúcia para si mesma. A segunda trama envolvendo pelúcias diz respeito à protagonista feminina da história original, Juliana. Ela é uma garota gentil, amada por todos, mas ela não começou vivendo em um ambiente feliz. Pelo contrário, seu pai biológico era um homem abusivo, que a maltratava. Essa vida dolorosa continuou até que ela conheceu alguém. Essa pessoa era alguém que todos pensavam estar morto. O ex-imperador do Império Aurélia, Perseus Aurélia. Depois que Perseus caiu na armadilha de seu irmão Ladil, perdeu sua amada esposa e filha recém-nascida, e teve seu trono roubado. Ele se escondeu com os príncipes gêmeos. Por um longo tempo, a mãe de Juliana, como alguém que ajudou Perseus a recuperar seu trono, tornou-se sua esposa. Foi um relacionamento de casamento contratual. Assim Juliana se tornou a filha do imperador. Perseus reuniu seus antigos ministros, e aqueles insatisfeitos com o regime de Lídios. Finalmente recuperou seu trono. Executou seu irmão Lidios. Nessa época, o príncipe Léo já estava morto, e Juliana se tornou a única princesa do império, vivendo uma vida de sonho. Ela queria se aproximar do imperador Perseus. Ele era seu pai biológico, e eles perderam tempos felizes juntos. Juliana queria segurar a mão de seu pai, como qualquer criança comum, mas Perseus inconscientemente se livrou da mão da criança. A pobre Juliana teve seu coração ferido e ficou desanimada. Perseus sentiu o mesmo. Então ele preparou um presente de ursinho de pelúcia para Juliana, e se desculpou, implorando pelo perdão de Juliana. Ao saber que seu pai não a desprezava, Juliana facilmente mostrou um sorriso inocente de criança. Através deste incidente, Perseus e os 2 príncipes se apaixonaram completamente por Juliana.
e desde então continuaram a dar a ela pelúcias. E neste momento, Lily ainda vive em uma torre sem um raio de luz, depois de terminar sua vida, fingindo ser Léo no templo. O que espera? Lélia é voltar à mesma vida de torre de antes. Os ministros se reúnem diariamente para discutir como lidar com Lélia, mas nunca chegam a uma conclusão. Perseus também se cansa das reuniões, que não fazem progresso, e eventualmente não quer nem ouvir o nome de Lélia. A questão é deixada de lado. Então simplesmente deixam Lélia continuar vivendo na torre. Ele não se importa nem um pouco com a filha de sua irmã, sofrendo de fome, mas isso é bem normal, porque a mãe de Lélia, a princesa Íris, era uma vilã que atormentava a falecida esposa de Perseus, Elizabeth, a menina brilhante e adorável. Juliana, que tem tudo, versus Lélia, que não tem nada, e parece magra e miserável por causa da fome. Ela nem tem força para se tornar a vilã que maltrata severamente Juliana. Ela é apenas uma personagem secundária sem importância na trama. Para sobreviver, ela sai furtivamente para procurar frutas de árvore, na floresta atrás da cidade. Até aquele dia, quando ela encontrou Juliana descansando sob uma árvore. Devido a anos de fome, ela roubou a comida de Juliana. Quando viu a pelúcia nos braços de Juliana, atraída por seu doce aroma, ela inconscientemente se sentiu gananciosa. Ela sabia que estava fazendo algo errado, mas mesmo assim, ela ainda queria segurar aquela pelúcia, que representava amor. Mas logo foi pega pelos príncipes gêmeos. Mesmo depois de devolver a pelúcia a Juliana, os príncipes gêmeos ainda não a deixaram ir, fazendo-a se prostrar e pedir desculpas 100 vezes. Lilia se prostrou do amanhecer até o crepúsculo, até que Perseus carinhosamente carregou Juliana de volta para casa, e ninguém olhou para Lilia nenhuma vez. Na história original, Lilia era uma garota tão não amada. O grupo retorna ao templo, onde Oscar está esperando por eles. Sozinho e solitário, de repente, uma pelúcia de coelho é pressionada contra o rosto de Oscar. Layla saiu especificamente para comprar essa pelúcia. Ela diz a Oscar que essa pelúcia pode ajudar a compartilhar sua tristeza e dor, e sempre guardará seu coração. Os outros continuam reclamando sobre seu capitão ser infantil, mas no final, cada um deles comprou o mesmo tipo de pelúcia. Tarde da noite, Lélia não inveja mais Juliana. Por quê? Ela finalmente tem um tesouro que pertence apenas a ela. Naquela noite, trovões rugem e a chuva cai. Romeu, que se remexe em seu sono, acidentalmente rola para fora da cama, apenas para descobrir algo errado com Oscar. Parece que está atacando novamente. Ele imediatamente acorda Lilia, e Lilia corre para o lado de Oscar, acalmando suas emoções. Acontece que em cada dia de chuva, Oscar lembra de sua mãe. Embora Lilia saiba que a pelúcia não pode ser eficaz imediatamente, ela ainda consola Oscar, dizendo que quando ele estiver com medo no futuro, ele pode falar com a pelúcia como se estivesse falando com ela. Os outros 3 também estão assustados com a condição de Oscar. Lélia tem que explicar a eles que Oscar é assim, por causa de trauma psicológico. Todos têm coisas das quais têm medo. Nesse momento, Félix pergunta o que Lélia mais teme. Lélia quer dizer fome, mas seria estranho para um príncipe dizer isso. Não seria. Ela só pode dizer que teme que as pessoas fiquem com fome. Félix imediatamente a olha com admiração. Realmente digna de ser a princesa herdeira. Você é diferente de fato. O maior medo de Oscar é claramente seu pai, enquanto Romeu teme mais os demônios. Mas Félix não admite ter nada que tema. Quando Caris quer dizer que não teme nada, Oscar ingenuamente diz que sabe do que Caris tem medo. Garotas, porque quando uma garota conversou com ele antes, ele entrou em pânico e saiu correndo. Caris imediatamente fica envergonhado e bravo, querendo bater em Oscar, mas os outros o impedem. Essa cena faz Lilia rir. Nesse ponto, Romeu sugere que agora eles podem falar sobre o que gostam. Naquela noite, eles falam sobre muitas coisas. O que gostam, o que não gostam, no que são bons, no que não são bons, como se estivessem tentando preencher o tempo. Eles não se conheciam completamente, ignorando a chuva e os trovões do lado de fora. Eles riem felizes até o amanhecer. A partir daquele dia, os 5 se tornam ainda mais próximos. Eles celebram os aniversários uns dos outros, e passam festivais de todos os seus impérios juntos. Através das rápidas mudanças, sua relação infantil pode realmente ser chamada de amizade. O tempo voa e quando Lilia volta a si, 2 anos se passaram. Príncipe Léo, por favor, aceite isso. Enfrentando a confissão da garota, Lilia responde com mais confiança. Obrigada, eu vou valorizar isso com cuidado. Esse tratamento gentil faz o coração da garota palpitar. Os outros príncipes também cresceram consideravelmente nesses 2 anos. Até Oscar não parece mais uma criança. Mas como um jovem, ele também entrega a Lilia uma carta.
o que surpreende a todos. Mas na verdade é uma carta do sacerdote para Lilia. Só então Lilia percebe que até Oscar, que costumava ser tão pequeno, cresceu tanto, destruindo completamente a autoridade da Capitã Lélia. Além disso, suas habilidades com a espada se tornaram cada vez mais hábeis, e parece que apenas Lélia foi deixada para trás. Abrindo o envelope sozinha, Lélia descobre que a carta é na verdade de Imperador Lidius, do Império Aurélia. Depois de ler a carta, Lélia aperta os punhos com força. Mais tarde, ao receber um convite para comer juntos, Lélia não apenas responde de forma fria, mas também afasta a mão estendida de Carris, e sai sozinha. Afinal, não havia nada de especial naquela carta, apenas dizia para não esquecer seu dever. Comporte-se, um aviso, escrito por medo de que o segredo pudesse ser revelado. Parece que mesmo com o silêncio mágico, o imperador está muito inquieto. Mas essas poucas palavras são suficientes para lembrar Lélia de sua situação. Ela é uma falsa princesa Léo nos últimos 2 anos. Eles falaram sobre muitas coisas, mas nada do que Lélia disse era verdade. Seu nome, status e gênero, tudo falso. Porque depois que se separarem em 1 ano, todos saberão da morte do príncipe herdeiro Léo. No começo, Lily achou que ficaria aqui por 3 anos, pensando que nunca mais os veria de qualquer maneira. Era isso que ela pensava originalmente. Mas os dias passados com todos eram tão felizes, que em algum momento, Lilia começou a ansiar para que essa vida continuasse, ao ponto de que ela até esqueceu que era uma impostora. E quando eles souberem de sua morte, como eles vão reagir? Tais almas gentis certamente ficarão de coração partido. Ao invés disso, é melhor cortar contato e criar distância agora. Mas neste momento, os outros já vieram para o quarto de Lilia. Eles sabem que algo deve ter acontecido com Lilia, para que ela agisse assim, e estão determinados a ajudar Lilia. Além disso, podemos contar uns com os outros ao enfrentar dificuldades. É isso que Lilia ensinou a Oscar. Elia está profundamente comovida, mas ela ainda não pode contar a verdade. Então ela só pode dizer a todos: se ela morrer, espera que eles não fiquem tristes. Carissa acredita que mesmo depois de voltarem para casa, ainda poderão se encontrar na equipe de subjugação do Dragão Louco. E como mais velho, ele definitivamente protegerá Lélia, e nunca permitirá que alguém a machuque. Mas Lélia diz que pode não se juntar à equipe de subjugação do Dragão Louco. Ela pode morrer antes disso. Ela espera que todos lutem em segurança e retornem vitoriosos. Ouvindo seu capitão dizer isso, Oscar começa a chorar. Ele não quer que seu capitão morra, embora Oscar seja um chorão agora. No futuro, depois de obter uma espada mágica selada há muito tempo, Oscar se tornará um ser imortal. Embora na história original, ele seja um berserker de um braço só, Carissa se torna o rei mercenário, que pode empunhar uma grande espada com liberdade. Ninguém mais pode levantar Félix, que possui poder sagrado, mais forte que o Imperador Santo de Creutz, e se torna o mestre de uma espada sagrada. E Romeu obtém o coração do dragão, tornando-se o mais jovem mestre da torre mágica da história, e um mago de chamas de dragão finalmente. A Lily é cheia de mentiras e nada especial. Ainda assim, ela se sente orgulhosa de ser amiga desses futuros heróis, mas também triste porque ela está entre eles. No dia seguinte, voltando à razão, Lélia percebe quão embaraçoso foi chorar, mas ela também entende que ela só tem meio ano restante no templo. Então, enquanto ainda não é tarde, ela deve criar mais memórias com todos, mesmo que possam nunca mais se encontrar. E hoje é o aniversário de Félix, e todos apresentam presentes. Dar cartas se tornou uma tradição entre eles. Eles podem aproveitar o bolo à vontade, com amigos importantes ao seu lado. No entanto, uma vez que Lilia voltar para seu país, tudo isso vai acabar, embora relutante. Lilia deve começar a pensar sobre o que acontece depois de retornar ao Império. Primeiro, ela precisa descobrir como evitar sua própria morte. Isso deve ser evitável com um pouco de cautela, certo? Mas os verdadeiros problemas são coisas que ela não pode resolver. A morte do atual Imperador Ladius, e do príncipe herdeiro Léo, e o retorno do ex-imperador Perseus, assim como os 4 deles, se juntando à equipe de subjugação do Dragão Louco. Nessa batalha, Carissa sofrerá danos irreversíveis, pois embutido na grande espada, que apenas Carissa pode usar, está uma relíquia sagrada, gema que a Igreja Croix está buscando, e apenas aquela espada tem o poder de perfurar escalas de dragão na feroz batalha. Carissa usa aquela espada para perfurar o vital, escala reversa do Dragão Louco e finalmente, o Dragão Louco cai e o mundo retorna à paz. Carissa também é queimado por todo o corpo, pelo contra-ataque do dragão, seus ossos e carne começando a derreter. Sem o poder sagrado de Félix, ele poderia ter morrido no local.
Graças a Félix usando toda sua força para curá-lo, a maioria dos ferimentos se recupera, mas a única coisa que não pode ser curada são seus olhos. Enquanto isso, o povo do Império Ascar, que há muito sofre sob a tirania, também anseia por um novo imperador. Cariz, que derrotou o dragão louco e se tornou um herói, poderia expulsar o tirano e salvá-los. Até que vejam os olhos de Cariz. O símbolo da família real Oscar são olhos dourados. O olho do imperador que pode ver através de tudo. Então as pessoas começam a evitá-lo, dizendo que Cariz foi amaldiçoado pelo dragão louco. Eles o elogiam como um herói na superfície, mas por trás de suas costas dizem que ele é amaldiçoado e o temem. Ninguém quer que Cariz se torne imperador, mesmo quando tratado dessa forma. Cariz não guarda ressentimentos contra ninguém, para evitar fazer as pessoas se sentirem assustadas e desconfortáveis. Ele até cobre os olhos com um pano preto, mas a protagonista feminina da história original, Juliana, conforta Cariz gentilmente, não acreditando que ele está amaldiçoado. Aqueles olhos salvaram todos neste mundo. Como poderiam ser uma maldição? Após aquele dia, Cariz se torna uma das opções de reserva de Juliana. Essa relação não dá frutos. No final, Cariz abandona tudo e vagueia pelo mundo novamente. Lilia está furiosa com tal final. Lilia busca por toda a história original, mas não consegue encontrar nenhuma maneira de mudar o destino de Cariz. Apenas Cariz pode dar o golpe fatal no dragão louco, e para atingir a escala reversa, seu corpo deve suportar as consequências, mesmo sabendo disso com antecedência. Ela ainda não consegue fazer nada a respeito. Lélia está profundamente triste por sua incapacidade de fazer algo por Cariz. Ela não consegue deixar de fantasiar se ao menos tivesse magia, como a protagonista feminina, mas ela não consegue sentir nenhum poder mágico. Para usar magia, é necessário o poder da natureza. Poder mágico. Pessoas com alta afinidade mágica absorvem poder mágico e treinam, canalizando-o em armas e aprimoramento do corpo. Esses são chamados de espadachins aura. Aqueles que usam poder mágico através de gestos para lançar feitiços são chamados de magos. Mas a protagonista que se transmigrou aqui não consegue sentir poder mágico. Então ela não pode deixar de depositar suas esperanças na alquimia. Mas este mundo proíbe tal poder extremo. Entre eles estão a pedra filosofal, que pode realizar todos os desejos, e a medicina lendária, que pode curar todas as feridas e doenças, até trazer as pessoas de volta à vida. O elixir universal, o objetivo final da alquimia, é criar essas duas coisas. Pedra comparável às relíquias sagradas da igreja, e o elixir de cura mais forte da imortalidade. Embora atualmente nenhum alquimista possa criar nenhum dos dois, a igreja considera a alquimia em si um desafio a Deus, então proíbe severamente. Ainda assim, muitas pessoas ainda precisam de remédios feitos por alquimistas. Embora a alquimia seja perigosa, pode gerar dinheiro e com o elixir universal, ela poderia curar os olhos de Cariz, mas a situação atual é que ela pode lentamente morrer de fome na torre. De repente, ela pensa na base secreta da ex-rainha Elizabeth, lugar onde Elizabeth, como uma maga, se dedicou à pesquisa, uma localização secreta, especialmente preparada pelo imperador. Aquela pequena cabana contém alguns itens mágicos, feitos por Elizabeth e comida de emergência preservada com magia. Na história original, este lugar foi dado como presente à protagonista feminina, por Perseus, contanto que ela consiga encontrá-lo antes de Juliana. Ela não precisará se preocupar com comida. No dia seguinte, Romeu traz a todos uma pena mágica, contanto que alguém escreva uma carta nela. Os outros podem receber a mensagem. Lilia está muito feliz porque com isso, ela ainda pode se comunicar com todos, antes do anúncio oficial da morte do príncipe herdeiro. Hoje é especial, todos prepararam um bolo para Lilia. No entanto, assim que todos estão felizes parabenizando-a, ela começa a chorar, porque hoje não é o aniversário de Léo, a princesa que ela está interpretando, mas seu próprio aniversário, porque este ano é a última vez. Lilia se tornou gananciosa e pediu para comemorar, embora ninguém saiba de quem é o aniversário. Todos estão dispostos a celebrar juntos. Isso leva todos a pensar que seu capitão está celebrando por alguém, como sua mãe falecida, e depois, todos mostram expressões tristes. Só então, Lilia se lembra que nenhum deles tem mães. O pai de Oscar matou sua mãe biológica. Os pais de Cariz morreram um após o outro após seu nascimento. Félix não tem mãe biológica, apenas uma madrasta que não gosta dele. A mãe de Romeu cometeu suicídio na frente dele. Vendo a situação, Lilia imediatamente ataca o bolo, e todos voltam à realidade. Se não comerem agora, Lilia vai acabar com tudo. Depois eles vão ao topo da montanha. Lilia não quer mais passar tempo triste, e chorando, ela decide não chorar mais.
porque não restam muitos dias para estar com eles. Ela quer fazer mais coisas com seus companheiros, ver mais paisagens bonitas, para que quando ela se lembrar, ela só possa pensar nos rostos sorridentes uns dos outros. Então, por favor, lembre-se também do meu rosto sorridente. Eu estive tão feliz passando esses dias com todos. Obrigado a todos, foi maravilhoso conhecê-los. Neste dia, carruagens de vários países chegam ao templo. E finalmente o dia da despedida chegou. Felizmente, Oscar está lá para chorar junto com Lilia. Vendo a atmosfera pesada, Romeu faz algo inesperado. Ele abraça todos um por um. Lembrando, Romeu inicialmente ficava dizendo que não gostava de ninguém. E pensando nisso, Lilia não consegue deixar de sorrir. E Romeu também foi o primeiro a realmente valorizá-la. E assim, depois de se despedir de cada um de seus companheiros, Lilia entra em uma carruagem, indo para um destino desconhecido. Lilia sente que eles nunca mais se verão, porque mesmo que o imperador morra, a maldição sempre a seguirá. Mas essas memórias podem apoiá-la a caminhar mais longe, pelo caminho de volta ao seu país. Cariz nunca esperou que, quando finalmente revelasse a todos seu desejo de se tornar um mercenário, apenas seu capitão não se opusesse, e até lhe desse aprovação. Dessa forma, após voltar para casa, enfrentando seu tio e tia, que constantemente tramam conspirações, ele não tem medo algum, porque seu capitão acredita nele. E eu serei o mercenário mais incrível. Cariz pensa consigo mesmo e neste momento, seu capitão é mais uma vez enviado de volta àquela torre. O rei sabe disso, mas ele não manda matar Lélia. Em vez disso, ele a vigia. Ela pode ser útil mais tarde. Lilia também resolve viver bem. Não importa o que é na manhã seguinte. A primeira coisa que Lilia faz ao acordar é escrever para seus companheiros, descrevendo sua vida luxuosa. Após voltar ao palácio, acabou de terminar de comer a refeição que os servos trouxeram. É muito melhor do que a comida do templo, e a cama é muito mais confortável do que no templo. Também, mas a realidade é completamente oposta. Ela só pode comer frutas e vegetais, para afastar a fome, e o inverno aqui é muito frio, fazendo Lilia tremer. Lilia também tem que fazer suas próprias fogueiras, embora os galhos úmidos façam a fumaça tão espessa, que ela mal consegue manter os olhos abertos. Mas é melhor do que morrer de frio. Ela quer ir diretamente à cabana secreta, mas o imperador mandou pessoas para vigiá-la, então agir precipitadamente pode custar sua vida. Layla só pode esperar pela oportunidade certa, porque neste ponto da trama, o verdadeiro Léo é envenenado por aqueles ao seu redor, e em breve, Perseus liderará rebeldes para atacar a cidade imperial. Então ela não quer fazer nada conspícuo, até que Perseus assuma o poder, porque ele não se importa com Layla. É só que depois que Léo morrer, ela não poderá mais escrever para seus companheiros. No entanto, depois que Lilia se ocupa por um tempo, ela descobre que seus companheiros não responderam. Lilia se sente um pouco triste. Então ela sai para coletar galhos para queimar. Apenas quando a neve pesada começa a cair, Lilia retorna à torre e toma um banho quente para se aquecer. Neste momento, ela nota a carta na mesa brilhando. Acontece que seus companheiros escreveram de volta. Oscar não teve pesadelos desde que voltou para casa, tudo graças ao coelhinho de pelúcia. Cariz age como se o pelúcia fosse infantil, mas na verdade o mantém sob seu travesseiro. Mais próximo de si mesmo, Félix reclama que não deveria ter comprado um pelúcia para Cariz. Romeu sente falta de todos, e até quer se juntar a eles na subjugação do dragão louco, vendo que todos ainda são os mesmos de antes. Lilia fica muito feliz depois. Lélia move seu cobertor para perto do fogo, se enrosca na fina cobertura, e silenciosamente derrama lágrimas, enquanto segura seu coelhinho de pelúcia. Após algum tempo, o rigoroso inverno finalmente passa. Felizmente a neve derrete rapidamente, e a comida e a lenha de Lélia não se esgotaram. Neste ponto, Lélia percebe que as pessoas que a vigiam desapareceram. Neste momento no palácio, um servo está conversando com o confidente do imperador. Após o término da conversa, o servo tem uma garrafa de líquido roxo na mão. Vários meses passam, a neve derreteu completamente, e o clima começa a aquecer. Lélia finalmente sobreviveu a este inverno, mas porque ela teme a vigilância do imperador, ela ainda não se aventurou longe da torre, e não encontrou a cabana de Elizabeth. No entanto, nesta primavera, Léo vai morrer, e Lilia não poderá mais escrever cartas. Ao longo do inverno, sempre que tem tempo, ela se senta na mesa lendo as cartas de todos. Elas se tornaram seus pilares espirituais. Neste momento, sons vêm de fora da floresta, e acontece que cavaleiros estão discutindo. Alguém envenenando a comida do príncipe. E essa pessoa já foi pega e aprisionada pelo imperador. Lilia treme, porque não esperava que Léo morresse tão rapidamente.
Ela se apressa de volta para a torre, querendo esconder todas essas cartas. Mesmo com a maldição sobre ela, ela ainda quer tentar deixar algumas pistas, para que todos saibam que Léo está morto, e que a pessoa que esteve com eles o tempo todo era na verdade Lélia, mas mesmo nas cartas, ela não pode revelar sua identidade ou contar-lhes qualquer coisa. Neste momento, sons de cascos e gritos continuam do lado de fora, e Lélia percebe que a rebelião já começou. Neste momento, o exército de Perseus chegou aos portões da cidade, e os soldados em breve invadirão esta torre. O tempo está se esgotando, então Lélia só pode deixar pistas. Nas cartas, ela escreve seu próprio nome, Lélia Aurélia. Ela acredita que seus companheiros inteligentes notarão algo então. Ela remove a pedra mágica da pena, coloca todas as cartas e a pena em uma caixa, e a esconde sob uma árvore. Então se esconde no armário, tremendo enquanto espera pelo que está por vir. Os sons de luta continuam por 2 dias. Finalmente alguém abre o armário. O novo imperador, Perseus, quer convocar Lilia Íris Aurélia. Ela era irmã de Ládios e Perseus, a única princesa do Império Aurélia, e a mulher de mais alto status no Império, antes de Perseus se casar com Elizabeth. Íris odiou Elizabeth, que tinha o mesmo status que ela, e encontrou todas as maneiras de atormentá-la. Quando Elizabeth deu à luz a príncipes gêmeos, com direitos de sucessão, esse ódio atingiu seu auge. Mas ao mesmo tempo, o amor da vida de Íris apareceu. Ela se apaixonou por um cavaleiro plebeu. Infelizmente, o cavaleiro morreu cedo, mas Íris estava grávida de seu filho. Quando Íris estava pronta para dar à luz, Elizabeth também estava prestes a dar à luz. Nesse momento, Perseus estava em uma campanha. O imperador acabará de ficar doente. A campanha de seu marido e a morte do imperador foram conspirações do irmão de Perseus para ganhar o trono. Descobrindo isso, Elizabeth imediatamente despediu todos os ministros e deu à luz sozinha. Mas ela sabia que Lady nunca pouparia o filho de Perseus. Se a criança ficasse com ela, certamente morreria. Ela não conseguia pensar em ninguém na cidade imperial que pudesse ajudar, então encontrou Íris, que uma vez a atormentou, mas se tornou mãe no mesmo dia. Nesse momento, Íris estava em desespero. Seu filho morreu logo após o nascimento. Ela pensou que Elizabeth veio zombar de sua desgraça, mas Elizabeth se ajoelhou e implorou para que ela aceitasse esta criança. Íris, consumida pela inveja, inicialmente queria amaldiçoar, ou até mesmo matar Elizabeth e sua criança. Mas ao ouvir os gritos de Lélia, ela congelou olhando para esta criança, com o sangue da família Aurélia correndo em suas veias. Seu coração amoleceu e ela decidiu aceitar a criança. Elizabeth levou embora o bebê masculino morto de Íris. E depois, a imbatível Lady os envenenou Elizabeth. Íris, devido a uma doença psicológica, ficou acamada e tendo previsto seu destino, ela confiou a criança à única criada, que sabia a verdade. Embora a criada não tenha contado a ninguém o segredo, e cuidou da criança, um dia ela desapareceu, tendo roubado as joias da princesa, porque ouviu que seus pais em casa foram aprisionados como hereges, e fez isso para salvá-los. Em seguida, ajudou-os a deixar o país, fazendo com que esse segredo desaparecesse do império. Depois, Layla é levada diante de Perseus Aurelia, que é na verdade o pai biológico de Layla. Devido ao enredo da história, Perseus foi muito ferido, e todo esse trabalho de base foi preparado para a protagonista feminina, preparado para que a protagonista feminina pudesse curá-lo. O caráter de Lilia existe apenas para lembrar Perseus de suas feridas. Como esperado, Perseus apenas lança um olhar para Lilia, antes de mandá-la embora. Na história original, é somente após Lilia se afogar que a ama de leite que retorna. Conta a Perseus a identidade de Lilia, mergulhando Perseus em desespero mais uma vez. Ninguém aqui ajudará Lilia, e sem provas, ninguém acreditaria em sua história. Ela sabe perfeitamente que não pode ter expectativas tolas, ou depositar suas esperanças nos outros. No entanto, enquanto Lilia caminha pelo palácio, ela encontra os príncipes gêmeos. Assim como na história original, eles desprezam a filha da princesa, que atormentou sua mãe, e eles zombam de Layla implacavelmente. Você torturou nossa mãe e causou a morte de nosso irmão, colocando tudo na conta de Layla. Como você ainda tem coragem de viver neste mundo, filha de um assassino? Até que Juliana aparece, e os dois imediatamente mudam de atitude, mimando sua irmã depois de voltar para a torre. Lilia só pode contar a seu pelúcia o quanto sente falta de seus companheiros. Ela se força a permanecer alerta. Ela é a única que pode se proteger agora, e agora é o momento perfeito para ir à cabana de Elizabeth. Sem ninguém a vigiando, Lilia rapidamente encontra a pequena cabana. Ela não esperava que a cabana estivesse tão limpa. Alguém deve estar mantendo-a.
Lilia não pode deixar de se perguntar: se sua mãe ainda estivesse viva, que tipo de pessoa ela seria? Se ainda estivesse viva, ela certamente protegeria Lilia com sua vida. Logo ela encontra o armazenamento de alimentos de Elizabeth. Sob o piso da cabana, a magia de preservação de alimentos, desenvolvida pessoalmente por Elizabeth, pode manter os alimentos frescos por 100 anos. Embora pareça vazio, a comida aparecerá assim que as garrafas forem quebradas. Mas Lilia não encontra os itens mágicos de Elizabeth. E como parece que alguém limpa aqui regularmente, ela não pode ficar muito tempo. Lilia pega a comida e sai. Infelizmente ela encontra Juliana novamente. Através da conversa de Juliana, ela descobre que este é o período em que Perseus se recusa a apertar as mãos. E este também é o momento em que todos estão discutindo como lidar com Lilia, para evitar se tornar uma ferramenta para casamento político. Lilia deve encontrar uma maneira de localizar rapidamente os itens mágicos de Elizabeth. Neste momento, os gêmeos estão praticando esgrima com seu tio, Carius. Carius parece distraído, como se estivesse lembrando de algo. Ele então pede desculpas a seus dois sobrinhos, dizendo que pode não ser capaz de praticar esgrima com eles amanhã porque toda vez que ele vem à capital, ele tem que visitar um certo lugar. Carius Superior Ian é irmão de Elizabeth. Ele está de coração partido desde a morte de sua irmã, e também muito insatisfeito com Perseus, que se casou com uma nova imperatriz e criou uma nova filha. Carregando sua saudade pela irmã, ele vai até aquela pequena cabana, e ele é quem tem limpado. Mas quando chega novamente hoje, ele descobre que alguém arrombou. Carius fica chocado com a aparência da garota. Após o incidente ser exposto, Lilia enfrenta a fúria de Perseus. Ele exige saber como Lilia soube sobre aquele lugar, mas ao saber que Lélia foi à cabana apenas porque estava com fome, Perseus percebe que ninguém tem trazido comida para Lélia, e já que ela não roubou nada da cabana, ele diz que fará a comida ser enviada a ela, mas a proíbe de ir à cabana novamente, ou ela seguirá os passos de Íris. Mas como Lilia poderia obedecer para escapar da capital? Ela precisa dos itens mágicos que Elizabeth deixou para trás, então ela terá que ser mais cuidadosa. Felizmente depois, uma criada realmente traz comida todos os dias, então o horário de entrega de comida é imprevisível. Desta vez, a criada lembra que há um banquete amanhã, então ela não pode vir, então isso é comida para 2 dias. Lilia percebe que a oportunidade finalmente chegou. O banquete de hoje é na verdade o dia. Juliana encontra o protagonista masculino, e acontece um pequeno incidente. Um menino nobre no banquete empurra Juliana, cortando sua palma. Então a atenção de todos está na festa. Lilia deve aproveitar essa chance para encontrar os itens mágicos. Depois que o banquete termina, os 3 irmãos dão um passeio na floresta. Os gêmeos sugerem observar as estrelas, e o melhor lugar para ver as estrelas é esta torre. Depois de entrar na torre, eles, sem saber, chegam ao quarto de Layla. O brinquedo de pelúcia de Layla chama a atenção de Juliana, e Layla, voltando bem na hora, vê essa cena que Lilia não consegue deixar de lembrar, que este é o único símbolo de suas preciosas memórias. Em sua agitação, Lilia empurra Juliana para longe, e essa colisão realmente corta a mão de Juliana.